Boa tarde, alunos. Vamos falar hoje sobre Renascimento e Humanismo, que é uma revisão, na verdade. E é a correção da atividade 9. A questão 1 fala: o humanismo foi uma corrente de pensamento que surgiu por volta do século XIV e era baseado no estudo de textos antigos dos gregos e romanos. Essa corrente de pensamento pode ser resumida na ideia do antropocentrismo, que significa coloquei até antropocentrismo em caixa alta, em maiúsculo. Significa o quê? Quem marcou a letra C acertou. O homem como centro de suas próprias preocupações. Lembrando que o humanismo já acontece na chamada Idade Moderna e vem justamente mudar o pensamento da Idade Média, onde tudo girava em torno da fé, da religiosidade. A questão 2. Um dos valores do renascimento cultural que destacava a valorização do homem e suas capacidades pessoais como criatividade, talento e criatividade. A resposta correta é a letra B, individualismo. Olha o que é que tem aí dizendo a valorização do passado grego somente. Desconfiem, considerem incorreto toda vez que tem a palavra somente, apenas, exclusivamente, porque está reduzindo muito a resposta. Então, essas palavras geralmente acabam tornando a alternativa incorreta. Teocentrismo é uma característica aí da Idade Média, e a gente está falando do renascimento cultural, que já acontece na chamada Idade Moderna. Nova visão de tempo, não tem nada a ver, então a resposta correta é a letra B, individualismo. A questão 3. O homem da época, artista, cientista, literato, confunde-se com o próprio Deus pela sua genialidade e criatividade, por emergir da profundeza escura da sujeição escolástica para se tornar verdadeiramente humano. O homem é, como Deus, um artista universal. Ao texto pode-se associar princípios do. Olha que durante todo o texto sempre a gente vê a palavra homem. O homem ali na primeira frase, o homem já na penúltima, questão humana. Então por aí você já o quê? Elimina a letra D, misticismo, asceticismo, teocentrismo. Então essa resposta correta é a letra B, humanismo. Esse conteúdo, na verdade, é uma revisão, né? Porque ele já foi trabalhado em outra aula. Por isso eu não coloquei texto, considerando que em outra atividade eu já coloquei um texto sobre o humanismo e o renascimento. A questão 4. Entende-se por humanismo o movimento? A resposta correta é a letra D, que objetivava dinamizar os estudos humanos, que incluíam a poesia, a filosofia, a eloquência e a história. Então, era dinamizar mesmo os estudos humanos. E quando eu falo em estudos humanos, inclui tudo. Inclui poesia, filosofia, a eloquência, a história. Então, tudo que passava a ser produzido na Idade Moderna colocava o homem como centro das atenções. Então, não é a letra A, de resgate da importância artística e cultural da Idade Média. Não se estava resgatando, estava superando, sendo superadas essas ideias. Religioso, que procurava valorizar o misticismo da sociedade europeia no final do século XIV, também não. Essa questão do misticismo, da questão religiosa, é basicamente da Idade Média. De cunho popular, que procurava resgatar o respeito e a dignidade humana. Não tem essa relação tanto questão de dignidade humana. Então, a resposta correta é a letra D. E vamos aí para a quinta questão. As transformações econômicas, políticas e sociais que caracterizaram a crise da sociedade feudal somam-se, em termos culturais, o humanismo e o renascimento. Sobre essas manifestações culturais, pode-se afirmar que
Então, a pergunta é: quais são as características aí do humanismo, do Renascimento, que foram movimentos que vieram dar sua contribuição para a crise da sociedade feudal? A resposta correta é a letra B. O humanismo surgiu no final da Idade Média e encontrou na cultura clássica a identidade para realizar seus valores e seu ideal de homem. Ocorreu já nessa transição aí da Idade Média para a Idade Moderna, e os valores que passaram a defender são os valores da cultura clássica, dos gregos, dos romanos. Essa foi a correção da atividade 9. Confiram, vejam se realmente acertaram todas as questões, o que errou, por que errou, e não deixem de ler o texto. Sempre leiam o texto e assistam às aulas da TV. As atividades elas são baseadas nas aulas da TV, mas ainda assim eu coloco um texto como complementar. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.